Eu disse uma coisa no vídeo de ontem que foi meio que uma deixa para o que eu vou falar nesse vídeo. Eu até esperava que fosse gerar mais polêmica do que gerou, que fosse gerar mais atrito do que gerou. Eu perdi um inscrito, que eu acredito que foi por esse motivo, mas eu achei que ia perder mais, eu achei que ia ter inclusive uma chuva de dislike. Mas, enfim, até que não gerou tanta repercussão assim, mas já estava programado falar sobre isso aqui. Uma coisa que eu já queria falar já faz algum tempo, na verdade, é desmistificar algumas questões a respeito do grandioso sucesso de Lula, o grandioso sucesso do PT aqui no governo do Brasil, que é o que os petistas acreditam, né? Principalmente quando se fala da figura do Lula. Então o que eu disse no vídeo foi que petista ele se enquadra em três categorias, né? Ou ele é desonesto, ou ele é fanático, ou ele é mal informado. E inclusive eu complementei dizendo que eu acredito que a maioria seja mal informado, sejam pessoas mal informadas mesmo. Então assim, os petistas desonestos, vamos dizer, são aquelas pessoas que acreditam que os fins justificam os meios, né? E que para você tirar a direita do poder, para você manter a direita fora do poder, vale qualquer coisa, qualquer estratégia, não importa se é ética ou não. Então são as pessoas que compactuam com as estratégias antiéticas do PT, né? São os militantes desonestos, assim. Tem a galera fanática, mas eu acredito que o fanatismo está muito ligado à desinformação. E o intuito desse vídeo é prestar alguns esclarecimentos a esse respeito. Por que tem muitos eleitores brasileiros que tratam Lula como se fosse um mito, né? O maior presidente da história do Brasil, tem muita gratidão a Lula? Essa coisa do lulismo, né? Inclusive a figura do Lula ela é descolada do PT. Lula tem muito mais popularidade do que o PT. É um fenômeno político, assim. Por que isso aconteceu? Lula, ele, enquanto político, ele foi muito sortudo. Ele deu muita sorte. Principalmente no segundo mandato, ele pegou uma época de prosperidade na economia internacional e uma época de grande demanda por commodities que fez com que a economia brasileira crescesse muito e por sua vez arrecadasse muito, tivesse uma grande entrada de dólares no Brasil, ofereceu as condições necessárias para que ele tivesse orçamento suficiente para implementar todos os programas sociais que ele implementou. E eu fiz um vídeo em 2017 detalhando isso. É importante que vocês assistam esse vídeo, eu boto gráficos, lá explico direitinho. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. Então veja, Lula poderia não ter feito o que ele fez? Poderia. Ele poderia não ter feito Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o investimento, a expansão de investimento em cultura, todas as coisas que ele fez, universidades federais, a expansão dos cursos técnicos, enfim. Poderia não ter feito, beleza, tem um mérito dele. Ele foi um grande articulador político, por sinal, um grande articulador, sem dúvida. Só que preços internacionais é uma coisa que independe do presidente da República, sabe? O preço da soja no mercado internacional, o preço do minério do ferro, o preço do barril de petróleo no mercado internacional, independe da competência e da vontade do presidente. E foram essas condições, foi essa grande demanda pelas commodities brasileiras, principalmente a demanda da China, que fez com que a economia brasileira crescesse tanto nesse período e houvesse tanto orçamento disponível para o governo poder gastar. Então, assim, Lula, ele, como a galera gosta de falar, ele surfou um mar de brigadeiro. Ele pegou uma conjuntura na economia internacional muito boa que permitiu que ele fizesse tudo o que ele fez. Então, não foi simplesmente por mérito de Lula que essas coisas aconteceram. Então, não faz sentido tratar Lula da maneira como ele é tratado. Não faz sentido os petistas tratarem Lula da maneira como Lula é tratado pelos petistas, né? Com aquele fanatismo todo, aquela coisa. E a partir do governo Dilma, essas condições já começaram a mudar, os preços das commodities já começaram a cair bastante, mas enfim, acessem lá o vídeo que eu vou deixar na descrição, que vocês vão entender todo o processo de maneira mais detalhada. Então o primeiro ponto é isso, é entender que o Lula não fez nada de muito grandioso. Ele apenas aproveitou a conjuntura favorável do momento para poder aumentar o gasto público e implementar todos os programas sociais que ele implementou. Só que a questão maior não é nem essa, acho que a questão principal é o seguinte: o jeito Lula de governar, Lula montou aqui no Brasil uma espécie de grande fábrica de votos. E quando eu falo grande fábrica de votos, não é no sentido de dizer que ele comprava votos, não. Mas assim, olha só, quando o prefeito de uma cidade, ele calça uma rua, né? Isso é uma coisa boa, né? É bom. Tinha terra, agora vai ter um calçamento. É uma coisa
muito positiva. Só que isso é uma política eleitoreira, porque é um benefício direto oferecido à população, inclusive um benefício muito visual. Todo mundo vai ver aquilo, a ação do prefeito. É uma coisa boa? É, mas ao mesmo tempo é eleitoreiro também. O fato de ser uma política eleitoreira não quer dizer que é uma coisa ruim. O problema é quando você só pratica políticas eleitoreiras e deixa todas as outras coisas importantes de lado. Foi isso que Lula fez. Todas as políticas sociais, os programas sociais, são benefícios diretos à população. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a criação de universidade federal, então, benefícios diretos oferecidos à população. Essa foi a preocupação do governo, uma verdadeira fábrica de votos, né? E tudo aquilo que era igualmente importante, ou mais importante ainda, mas que não gerava voto, Lula deixou de lado. Essa é a grande questão. Então, Lula, no seu segundo mandato, ele teve uma grande oportunidade, que ele chegou a mais de 80% de aprovação. Ele teve uma grande oportunidade de mudar o Brasil pela raiz. Com a popularidade que ele tinha, com a grande habilidade de articulação que ele tinha, ele poderia ter implementado aqui as reformas necessárias para poder mudar o Brasil pela raiz. Reforma política e reforma tributária, principalmente. Botar rico para pagar imposto no Brasil. Ele nem tentou fazer isso. Ele nem tentou, porque isso não gera voto, né? A maioria dos eleitores não sabe nem o que é reforma tributária. A maioria das pessoas não lê jornal, não vão entender esse processo. Mas isso é muito mais importante do que Minha Casa Minha Vida, do que Bolsa Família e por aí vai. Porque isso mudaria de maneira estrutural a sociedade brasileira. Colocar rico para pagar imposto seria uma mudança pela raiz, uma mudança estrutural. Ele nem tentou fazer isso. A reforma política também é o mesmo caminho. Essa é a principal mágoa de muitos esquerdistas com Lula. Lula deixou o bonde passar. Gente, a oportunidade que Lula teve de mudar o Brasil pela raiz provavelmente nunca mais vai vir novamente, provavelmente nunca mais vai acontecer novamente. Foi uma grande coincidência ter um presidente que era um grande articulador político com uma conjuntura internacional muito favorável que proporcionou o crescimento econômico para o Brasil. Toda essa conjuntura aí proporcionou a grande popularidade dele e ele teve das mãos a chance de mudar o Brasil pela raiz, ou pelo menos tentar fazer isso. Havia a possibilidade. Ele escolheu priorizar a eleição, escolheu, né, a prioridade de Lula naquele momento foi eleger a sucessora, no caso Dilma. Foi uma grande decepção. Então o que o PT implementou aqui no Brasil não foi um projeto de nação, não foi um projeto de país, foi um projeto de poder. A preocupação exclusivamente era como se manter no poder. Como é que você consegue ir para a mesa do bar brigar por um partido desse? Desculpa, sério, como é que você consegue? Eu não vou nem falar de corrupção, porque aí já é muito noticiário, todo mundo tem conhecimento disso aí. O PT entrou de cabeça na corrupção, imitou todas as práticas da direita, do PSDB, enfim. Tem vários condenados aí, tem réu confesso, inclusive. Mas outra coisa que eu queria falar assim, para finalizar, que eu já falei em outros vídeos, a estratégia eleitoral que o PT monta em todas as eleições é uma estratégia muito, mas muito escrota. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque eu já falei isso em outros vídeos. Mas, gente, o que o PT fez na última eleição, nos bastidores, claro, uma coisa que não estava aparecendo na TV, foi o seguinte: o PT escolheu como principal adversário no primeiro turno, não foi Bolsonaro não. Não foi Alckmin não, foi Ciro. Ciro foi eleito o principal adversário do PT. O adversário a ser combatido no primeiro turno. Isso nos bastidores. Na TV era outra coisa, claro. No palanque era outra coisa. Qual foi a estratégia montada pelo PT? Foi uma articulação, inclusive, feita por Lula. O PSB é um partido razoavelmente grande do campo progressista que iria apoiar Ciro. É um apoio importante que Ciro ia ter. O PT articulou a neutralidade do PSB. Veja bem, o PT não pegou e puxou o PSB para si. Não tirou o PSB de Ciro para puxar para o PT. Neutralizou o PSB. Isso enfraqueceu a esquerda. Mas o que importava para o PT naquele primeiro turno era derrubar Ciro para que o PT fosse para o segundo turno, né? Porque, segundo a análise dos estrategistas políticos, o segundo turno iria ser inevitavelmente entre direita e esquerda. Então haveria uma disputa no primeiro turno entre a esquerda em si.
Então é mais interessante no primeiro turno, em vez de você combater a direita, você combater a própria esquerda. Foi isso que o PT fez. O PT enfraqueceu a esquerda para poder ir para o segundo turno. Desculpa, como é que você tem coragem de ir para a mesa do bar, ficar gritando, defendendo um partido desse? Como é que você tem coragem de fazer isso? É por isso que eu falei num vídeo anterior que eu acredito que a maioria dos petistas são mal informados. Porque se a pessoa ela conhece os bastidores, sabe de fato o que aconteceu na eleição passada, sabe de fato o que aconteceu, tudo isso que eu falei aqui, das estratégias do partido, se ela for uma pessoa honesta, eu duvido que ela vai ter coragem de ir para a mesa do bar, gritar e defender um partido desse. Então é por isso que eu falo que o fanatismo está muito ligado com a falta de informação. Enfim, se você... mande esse vídeo para os petistas, sabe? Espalha geral, compartilha geral. Os petistas precisam muito assistir esse vídeo. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, clique no sino para receber as notificações.